E aí, quando você fala ali do Cláudio Cabral, desculpe, do Cláudio Castro em específico, Samuel, me pega algumas coisas, né? Quando ele traz ali, por exemplo, a denúncia de um sujeito que tem um esquema forte de postos de combustíveis, e aí esse sujeito, quando se enrolou com a justiça, o advogado do cara foi o Rodrigo Bacelar. Né? O advogado do cara foi o Rodrigo Bacelar. E esse cara é quem doou a maior quantia para a campanha do Castro. Cara, peraí. Aí é o que você falou, como é que a polícia não tem, como é que os órgãos, como é que sei lá, o TCU não tem, como é que o MP não tem, como é que, se o Garotinho tem, se o Garotinho consegue mexer meia dúzia de papel, o Garotinho foi no portal da transparência, primeira coisa, ele viu a foto do Bacelar no helicóptero, e viu que do lado do registro do helicóptero, lá do código, tinha MM como iniciais. Normalmente são números, esse tinha duas letras, e dá para ver que foi agregado, que não é do original da nave, né? Ele começa a ligar para as empresas de táxi aéreo, né? E descobre que era do tal do TH Joias. E os caras dizem, não vai em cima, que esse cara aí é o rei do ouro, ele é do Pará e tal. Daí ele ficou, né, com aquela pulga. Diz, por que o cara do Pará, que é o rei do ouro, tá emprestando helicóptero pro presidente da Lerge? Quando ele vai investigar, Samuel, ele descobre que o cara abriu a tal da Zocar Caminhões no Rio de Janeiro, uma empresa de caminhões. Essa empresa ganha, curiosamente, uma licitação para ser caminhão-pipa para levar águas para a comunidade do Rio de Janeiro, com contratos de 3 a 4 milhões de reais. Tá? Essa empresa também tem ativo numa outra empresa que é uma construtora, que ganhou uma licitação para fazer o aterramento de uma área de 450 milhões de reais. Então, peraí, cara. Isso aí tá no portal da transparência. Isso aí tá aí, para quem quiser ver. Aí você vai ver quem é o cara. O cara é um cara do Pará que chegou aqui, se filiou ao MDB aqui, aí no caso, no Rio de Janeiro. Era um suplente, mesmo sendo um criminal, era um suplente de deputado. E aí, coincidentemente ou não, o Castro chama o filho do Pisciani, que era deputado, para ser secretário, para o cara subir e se tornar um deputado efetivo. Aí o cara passa a sair em foto com o comandante da polícia militar. Aí o garotinho disse que expôs a foto e o comandante ligou para ele. Disse, porra, me deixou mal. Eu disse, não, o senhor tem que ficar mal? É de sair numa foto com o cara que, literalmente, Samuel, num dia está lá fazendo sexo com homens do crime, ou seja, está deitando na cama com homens do crime, que tem os vídeos e tudo, ele é intimamente, sexualmente ligado aos caras do crime, e no outro está com os comandantes da polícia. E vai dizer para mim que a polícia não sabe? Nós não estamos falando de um caixa baixa, nós não estamos falando de um aviãozinho, nós não estamos falando de um cara que cometeu um crime, depois não cometeu uma... Nós estamos falando de um cara que movimenta bilhões de ouro. Mesmo cara, acho que o Salvador liberou, mesmo cara que também fez ouro, fez peças de ouro para criminosos, mas para artistas também. Fez para Ludmilla, fez para o Vini Júnior, para o Ronaldo Nazário. Né? Como é que o cara é o rei do ouro dessa estrutura criminal, faz para artista, tá ligado a comandante de polícia, vai no Palácio da Guanabara, sai pela porta da frente, conversa com o secretário de segurança, sai em foto com o governador, e ninguém sabe que é o cara. É muito duvidar da capacidade intelectual de todo o derredor do poder do crime organizado do Rio de Janeiro. Mas uma coisa eu vou dizer, os caras são carudo, viu? Os caras são carudo, eles têm cara de pau mesmo, assim. Não, nós vamos tomar de assalto o poder com o crime saindo pela porta da frente. Não é sorrateiramente à noite. Nós vamos tomar de forma clara. Só que você tocou num nome que, teoricamente, não tem uma ligação direta com isso. Mas, ao fim e ao cabo, foi um matador de aluguel escolhido por forças maiores. Matador de aluguel metafórico. O Derrite. Né? O Derrite, quando sai naquela foto com o Eduardo Cunha e o Arthur Lira, e o que falamos aqui, né? Aquela foto do jantar é a típica foto dos dois chefões olhando pro matador de aluguel dizendo, porra, você só tinha uma missão. Era só matar o cara ali que tava ali na tua frente, você não fez. Ele só tinha uma missão, proteger os interesses desse crime organizado, e aí mais do que o Comando Vermelho é o PCC, e o cara conseguiu fazer um Frankenstein que foi fatiado 4 vezes. Com isso, ele pode ter levado de arrasto o Tarcísio. Aí a manchete de hoje, Samuel, do programa de hoje. A briga do Ciro Nogueira e do Flávio por outro flanco também reprimem Tarcísio. Você acha que o Tarcísio vai morrer na casca do ovo para a candidatura presidencial?
Tiago, antes de responder a tua pergunta, deixa eu só comentar uma parte da tua fala, que é o seguinte. Lá atrás, antes de estar no Partido dos Trabalhadores, eu já estive no PSB, né? Partido Socialista Brasileiro, do qual o Garotinho foi, durante um bom tempo aqui no Rio de Janeiro, a figura mais importante. E diversas figuras do trabalhismo, né, estiveram, de alguma forma, associadas ao PSB, ao Garotinho, durante um bom tempo aqui no Rio de Janeiro. Então, todos sabem a importância que o trabalhismo tem enquanto corrente nacional, mas que ela tem no Rio de Janeiro, né, principalmente nos anos 90. O trabalhismo era a corrente política de esquerda hegemônica no Rio de Janeiro. Né? Não era o PT, não era o petismo e não era o psolismo, que nem existia na época. Era o brizolismo, o trabalhismo. E esse pessoal todo, acabou eu tendo muito contato com eles, e a gente tinha rodas de conversa, em qual eles apontavam uma coisa que hoje para mim faz sentido. Lá atrás não fazia. Eles diziam o seguinte: quando a Bolsa de Valores estava no Rio de Janeiro, o nosso crime era mais sofisticado, mas ainda era crime. E aí eles apontavam, né, eu fui recuperando de memória quando você falava, eles apontavam o jogo do bicho, outras formas de contravenção, todas elas limpas, todas elas transformadas em coisa bonita através da atuação do mercado de capitais na Bolsa de Valores. Então, a Bolsa de Valores que tinha no Rio de Janeiro fazia o crime organizado no Rio de Janeiro ter um espaço ascético, limpo, para transformar o que era feito sujo em rentabilidade bonita, limpa, líquida, né, para quem comandava a criminalidade. A saída da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro deixa o Rio de Janeiro sem esse mecanismo fundamental também para tornar a criminalidade uma coisa mais palatável. Olhe para São Paulo. São Paulo, o que a Polícia Federal descobriu? Que a grande atuação do crime organizado em São Paulo não se dá na Zona Leste, não se dá no Capão Redondo, não se dá em nenhuma favela monumental de São Paulo, nenhuma área pobre. Ali é, no máximo, operacionalizado uma das atividades mais rentáveis dessas organizações criminosas, operacionalizado. Mas essa operação de ponta, que eu poderia chamar de área produtiva do crime organizado do tráfico, ela não é tão hoje central quanto a financeirização do crime organizado. Porque é o mesmo raciocínio que a sociologia, a ciência política, a economia já foi capaz de identificar no capitalismo de forma geral. As áreas de produção, de venda, de serviços direto do capitalismo não são tão rentáveis quanto a área de ativos financeiros. É por isso, meus amigos, que toda loja varejista criou seu cartão de crédito próprio, porque vender roupa não é tão lucrativo quanto fornecer dinheiro a juros. A atividade mais rentável é essa, é você oferecer crédito. E é por isso que o capitalismo brasileiro tem ojeriza ao debate que a China já fez com tranquilidade. O crédito tem que ser a ação precípua do Estado. Definir o que é rentável e o que deve ser financiado não pode estar na mão dessa historinha de mão invisível do mercado. Tem que estar na mão de um órgão racional que organize isso com metas e objetivos claros. Metas e objetivos que possam ser auditados pela população e dizer por que estamos financiando isso e não isso. A solução que o capitalismo apresenta, que o liberalismo apresenta, é não debatamos o que é prioridade ou não. Deixemos na mão do mercado, como se o mercado fosse um ente espiritual. Não, o mercado é inclusive o PCC. O mercado é inclusive o Comando Vermelho. O mercado é simplesmente alguém com muito capital na mão que chega num dado momento e diz: eu não vou investir isso em produção num país que tem Selic a 15%. Eu vou investir simplesmente no mercado financeiro. Vocês acham que o tráfico de drogas ia ficar olhando isso e não ia aprender nada? Vocês acham que só tem moleque lá sem formação nenhuma, sem estudo? É porque vocês não sabem o que é o tráfico de drogas. O que é o tráfico de drogas não é o que aparece na televisão
que é um menino que segura uma arma ou um radinho na mão. Isso aí, eu insisto na analogia, espero que nunca seja processado pelas lojas americanas, mas é como dizer que o guardinha na porta, do lado do negócio do detetor de metais da Americanas, e o caixa que fica passando a tua compra ali, cobrando, ele é a loja Americanas. Não, a loja Americanas não é ele, são os acionistas da loja Americanas, são os CEOs, CFOs e etc., que tomam as decisões estratégicas e que lucram com o que aquele pessoal faz. Aquele pessoal não tem capacidade decisória nenhuma. Eles são plenamente substituíveis no mesmo dia. E eu estou falando da loja Americanas, mas poderia estar falando do tráfico de drogas, do varejo do tráfico de drogas, que é uma outra atividade comercial criminosa, sim, como se de um dia para o outro transformasse, por exemplo, a atividade de vendas da loja Americanas em criminosa, continuaria sendo eficiente, continuaria tendo uma lógica própria. Assim é também o tráfico de drogas. Ele tem o varejista, o trabalhador, empregado de um cara que vai lucrar. Ele fornece a mão de obra. Por isso que é importante você ter conhecimento de economia e estudo marxista. Aquele cara está vendendo a força de trabalho dele. O garoto que está com a arma na mão, com o radinho, o que ele está fazendo ali? Ele está vendendo a força do corpo dele, do tempo dele, para fazer aquela atividade. Mas aquilo por si só não lhe dá lucro. O que lhe dá lucro é o dinheiro que ele recebe de alguém que lhe paga. E só pagam a ele porque é uma lucratividade muito maior, chamada mais-valia, que é o que retiram os verdadeiros traficantes, os donos do tráfico. Aqueles que em São Paulo desfilam todo dia de terno e gravata pela Faria Lima. E que no Rio de Janeiro iam ali para a região portuária, perto das Barcas, bater ponto na Bolsa de Valores que tinha do Rio de Janeiro. Mas não tem mais. Então, como você não tem mais, veja, em São Paulo, quem é que controla o gás, controla o fornecimento de... um bom exemplo que o garotinho deu, inclusive, eu sei que eu fugi da tua pergunta, mas eu vou entrar nela já já. Eu sei perfeitamente, por ter sido criado onde fui criado, que as farmácias, quase todas da região onde eu cresci, eram da milícia. Eu sei que todos os açougues da região onde eu cresci eram da milícia, que se criou armazéns da carne, não se chama nem açougue. Vai lá em Campo Grande, Bangu, Realengo, Santa Cruz, você vai ver um monte desses. Parece uma igreja dessas modernas, é tudo preto, gigante, está escrito lá, armazém da carne, showroom da carne. Aí você chega lá, é tudo barato, muito mais barato do que no açougue do Seu Zé. E eles vendem uns kits, churrasco, tudo prontinho. Sabe quem monta aquilo ali? É a milícia. Sim, cara. Que doideira, cara. É a milícia. A farmácia, eu não vou dizer o nome da rede, mas tem uma rede que toma conta da Zona Oeste. Não é nenhuma dessas redes conhecidas, não. Drogaria São Paulo, Pacheco, não é nada disso. É uma outra rede. Tem tudo que é lugar. A cada quarteirão tem uma farmácia dessas lá. As moscas. Ele fala isso. As moscas. E todo mundo sabe que aquilo é uma franquia da milícia. E assim como eu citei essa armazém de carnes e a farmácia, N outras operações, o gás, a venda de gás, todo mundo sabe que é controlado. Internet. Pois é, então o Rio de Janeiro tem N formas de fazer isso, sempre ligado à milícia, que foi quem substituiu para esses fins aquele espaço ascético da Bolsa de Valores. Em São Paulo tem uma Bolsa de Valores. Você não precisa de milícia. O tráfico faz a negociação dele direto lá na Bolsa de Valores. Ele limpa o dinheiro dele lá, de todas as atividades, não só da venda de drogas, mas essas atividades também, outras que ele consegue controlar, que a Polícia Federal desnudou agora. Então, isso me jogou para São Paulo. Em São Paulo, quem era o secretário de Segurança que via tudo isso acontecendo, que tinha tudo isso acontecendo diante dele e nada fazia para resolver? É o tenente Derrota. Mas ele é capitão. Ele é capitão depois que se aposentou. É que nem o Bolsonaro, foi botado para fora e uma vez botado para fora ganhou uma patente mais alta. Nunca foi capitão. Botado para fora porque era um problema para a rota já, pelo quanto esse cara era sádico, né? E quando a gente fala que ele é problema, significa que até para a polícia ele era ineficiente. Ele era prejudicial. Porque vamos analisar as coisas aqui sem moralismo nesse momento. Vamos dizer que nós dois aqui fôssemos dois caras de direita que não tem problema nenhum com bandido bom e bandido morto, que não é o nosso caso. Se fôssemos, você não é, Samuel Brown? Como assim? Pois é. Então vamos entrar nesse personagem.
Esse personagem requer que tenha um operador disso que seja eficiente, que não cause comoção social, que impeça o morticínio e os esquadrões da morte continuarem operando. O Esquadrão da Morte só tem utilidade se aprovado pela população, se aplaudido pela imprensa liberal. O que o Derrota fazia era tornar isso insuportável, indefensável e, portanto, ineficiente, porque era obrigar a polícia a ter que recuar da atuação criminosa, assassina, para uma atuação de defesa de direitos e proteção da vida. Então, veja, o Derrota, embora seja um cara com essa aspiração, né, do morticínio, ele não é útil para os pares dele. Por isso foi posto para fora. Cara, você não ajuda. Você até quer, eu entendi. Você é do nosso time, você pensa como a gente. Você é bem intencionado, mas é o burro com iniciativa. Porra, cara, você tá atrapalhando o rolê. Dá licença, vai pro bombeiro. Vai apagar fogo lá. Porque em São Paulo, diferente do Rio de Janeiro, né, o Corpo de Bombeiros e a polícia são uma mesma corporação, né, uma mesma porta de entrada, vamos dizer assim. Então sai daqui, polícia não é o teu negócio, vai cuidar de apagar fogo e salvar gatinho da árvore. Vai lá. O fim da carreira do Derrota foi essa. Essa é a derrota final do capitão que não é capitão, do policial que não é policial, do especialista em segurança que não entende de segurança. Aí esse cara, com esse currículo pífio, é colocado, porque é verborrágico, né? Em dado momento, para a política, foi interessante o Tarcísio dizer, deixa eu pegar o maluco, mais maluco que tem aqui, do bandido bom e bandido morto, vou botar ele aqui na Secretaria de Segurança, que eu quero comunicar à população isso, que no meu governo vai ser assim. Foi isso, a decisão de pegar esse cara incompetente, derrotado, e colocar ele como secretário de Segurança é simplesmente não para melhorar a segurança de São Paulo, não para torná-lo eficiente, mas para passar um recado de marketing do Tarcísio. Bem, botou ele lá. Qual foi o resultado entregue pelo Derrota? O resultado entregue pelo Guilherme Derrota é o seguinte: o tráfico de drogas manda em São Paulo, o tráfico de drogas chega a contaminar a bebida da galera de São Paulo, que os caras não podem nem curtir um barzinho, o tráfico de drogas comanda os postos de gasolina de São Paulo, o tráfico de drogas tem 1.000 caminhões tocando a logística de distribuição e de entregas em São Paulo. Isso aconteceu nas barbas do Derrota. Isso aconteceu na cara dele. Foi ele que deixou isso acontecer. Esse cara tinha que estar sendo, no mínimo, escorraçado em praça pública como o cara mais incompetente do Brasil para tratar de segurança pública. Mas aí, o Mota, no seu afã de entregar o partido, lembre-se, o Derrota saiu do PP para o PL, mas voltou para o PP. Ele está no Progressista de novo. Qual é o partido do Mota? Qual é o objetivo dele hoje na Federação do União Progressistas? É eleger um senador em São Paulo, da sua federação, que é o próprio Derrota, que eles queriam jogar ele para cima. Deixa eu pegar esse derrotado, que uma vez policial foi derrotado, depois como secretário de segurança, outro derrotado. Eu vou botar ele lá no Congresso para tocar isso aqui, ele não vai ser derrotado, mas então ele está sendo derrotado. Ele é ruim, gente. Não adianta você malhar ferro frio, tem que esquentar o ferro. Esse ferro é frio, não adianta malhar. Ele não rende nada, é árvore infrutífera. E aí, essa árvore infrutífera também tem um outro objetivo, que se desse fruto, não só se elegeria senador, mas também catapultaria para São Paulo aquilo que o Cláudio Castro iniciou no Rio, que é botar a pauta da segurança pública a serviço do candidato a presidente da direita no ano que vem, e aí catapultaria o Tarcísio. O problema, e aí eu termino, Thiago, o problema é, escolheram um derrotado que carrega por uma letra de diferença essa palavra no seu nome, escolheram esse cara para ser o agente-chave da capitalização do discurso da segurança pública para a candidatura de extrema-direita do ano que vem. Que sorte a nossa que a extrema-direita é tão burra, é tão incompetente, porque, de fato, eles pegaram no bojo dessa ação internacional de trumpismo e extrema-direita, o tema da segurança pública é o tema para esses caras.
Não sei se a gente vai debater aqui, mas eu vi no chat o pessoal falando, ok, mas tem que ter uma resposta, a população está esperando. Ninguém aqui está dizendo que não tem que ter resposta, que não tem que ter combate ao crime organizado, que não tem que ter retomada de território, que não tem que ter o império da lei. Ninguém está dizendo isso aqui. Nós estamos analisando um outro nível, pessoal. Estamos analisando que essa galera propõe uma coisa que não funciona. Que eles são incompetentes, até para fazer o que eles mesmos defendem. Eles escolhem gente incompetente para fazer a estratégia de segurança pública deles, que é falida, e eles escolhem gente incompetente para tentar capitalizar politicamente isso. Porque o Cláudio Castro é incompetente.